Milionários não vivem diferente apenas porque têm mais dinheiro. Eles vivem diferente porque pensam diferente. E esse pensar não é um truque secreto, mas um conjunto de escolhas mentais que qualquer pessoa pode aprender, treinar e transformar em hábitos. Napoleon Hill dizia: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas aqui está o detalhe que poucos entendem. Para acreditar, primeiro é preciso reprogramar a própria mente, quebrar crenças antigas, dissolver bloqueios invisíveis e construir um novo alicerce de pensamentos. A ciência já provou que suas decisões financeiras são moldadas muito mais pelas suas crenças e hábitos mentais do que pelo seu salário. A espiritualidade confirma. A lei da causa e efeito, a lei da atração e a fé em Deus trabalham juntas para multiplicar aquilo que você cultiva no seu interior. Por isso, você vai ver que não se trata apenas de técnicas para ganhar mais, mas de se tornar uma pessoa que atrai, mantém e multiplica a riqueza com propósito. Durante essa jornada, vamos explorar 10 pilares profundos que os milionários praticam todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando. Você vai descobrir por que eles valorizam o longo prazo, como transformam riscos em oportunidades, porque cultivam relacionamentos estratégicos e, acima de tudo, porque investem mais em si mesmos do que em qualquer outro ativo. Vamos falar de disciplina emocional, de poder da mente, de propósito de vida e de ação inspirada. E enquanto você ouve, quero que se faça uma pergunta. Quais pensamentos, se eu mudasse hoje, poderiam mudar completamente a minha vida daqui a um ano? Essa pergunta vai ecoar ao longo de cada tópico. Eu prometo que se você ouvir até o fim, vai sair daqui com clareza e coragem para dar passos que talvez tenha adiado por anos. A diferença entre a mentalidade rica e a mentalidade pobre começa em uma única decisão: como você enxerga o dinheiro. Imagine duas pessoas, mesma rua, mesmo salário, mesmas contas. Uma prospera, a outra gira em círculos. O que muda não é a sorte, é a lente. A mentalidade rica enxerga o dinheiro como semente. A mentalidade pobre como socorro. Uma planta pergunta: como este real pode trabalhar por mim? A outra suspira: quando este real vai me salvar? A primeira se ancora em disciplina e fé em Deus, pratica a autodisciplina e a disciplina emocional. Confia no poder da mente e no princípio da lei da causa e efeito. A segunda cede à autossabotagem, coleciona bloqueios invisíveis e espera um milagre que não inclui a sua própria ação. Napoleon Hill sussurrou a verdade: o que a mente pode conceber e acreditar, pode alcançar. A mentalidade milionária aprende a usar essas palavras como autossugestão diária, um decreto manso à mente inconsciente. E então nasce a pergunta que muda destinos: como prosperar? Parece simples, mas abre portas. A mentalidade pobre, por outro lado, conversa muito com o medo. É aquele "e se der errado?" que paralisa a ação inspirada e corta a atração de oportunidades. É o "depois eu vejo" que surge quando aparece o convite para um curso, um livro ou um mentor. Fica para depois, sempre depois. A mente de sucesso treina outro diálogo. E se der certo? O que preciso aprender? Qual é o próximo passo pequeno e honesto que me move? Isso é desenvolvimento pessoal aplicado, não papo motivacional vazio. A mentalidade de riqueza entende que o pensamento, por si só, não move montanhas. Ele apenas diz onde cavar. A riqueza não é um evento, é um processo de engenharia mental. É a coragem de olhar para o estado atual e declarar que ele é temporário, não uma sentença. A mentalidade pobre se define pelo extrato bancário. A mentalidade rica se define pela visão que está construindo. Uma é vítima das circunstâncias. A outra é autora da própria realidade, mesmo que o primeiro capítulo seja difícil. Essa mudança de lente é o alicerce de tudo. Se você não construir esse alicerce, todo o resto desmorona. Mas, se você firmar essa base, começa a entender o mecanismo exato que transforma pensamento em resultado financeiro. Se você sente o chão firmar com essa ideia, espere até descobrir como a mentalidade milionária transforma essa semente de pensamento em colheita real,
usando a diligência como a água e o sol. Você está pronto para descobrir o que é fé com planilha? A mentalidade de abundância usa a imaginação para projetar o amanhã e, na sequência, põe o corpo para trabalhar por esse amanhã. Você chama de manifestação, eu chamo de fé com planilha. É promessa com prazo, é oração com metrônomo. E é assim que a lei da vibração encontra a carteira, pela constância do que você repete e faz. Provérbios 10:4 lembra: a mão diligente enriquece. Diligência é a ponte entre a visão e a realidade. É a rotina, é o pensamento positivo com calendário e despertador. É a visualização criativa seguida imediatamente pelo poder da ação. Einstein dizia que a imaginação antecipa a realidade. A mente de riqueza usa isso a seu favor, criando imagens nítidas do futuro desejado, não como fuga, mas como mapa. Ela vê as contas pagas, os investimentos crescendo, o propósito de vida se cumprindo. Mas, ao contrário da mentalidade pobre, ela não para na visualização. Ela pergunta: qual é a ação inspirada de hoje? E ela age, mesmo que seja um passo pequeno. A mentalidade pobre espera o milagre. A mentalidade rica entende que ela é parte do milagre. A fé em Deus não é um pedido passivo, é uma parceria ativa. A lei da causa e efeito exige uma causa. A sua ação é a causa. O pensamento alinha a vibração, mas é a ação que materializa a oportunidade. É a disciplina emocional de fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. É a autodisciplina de estudar finanças quando seria mais fácil ver uma série. A atração de riqueza é esse ímã interno que você fabrica, quando pensamento, emoção e atitude caminham na mesma direção. Pensamentos que criam realidade são pensamentos acompanhados de decisões pequenas e repetidas. Você não enriquece porque teve uma grande ideia. Você enriquece porque executou uma ideia simples, com consistência extraordinária. A mentalidade pobre se apaixona pela grande virada. A mentalidade rica se compromete com o processo diário. É o feijão com arroz bem temperado. Você não precisa de 12 horas por dia. Precisa de um ritual que alinha a vibração positiva com o dia de trabalho. A diligência é o motor. A visualização é o GPS. A fé é o combustível. E a ação é o motorista. Sem o motorista, o carro mais potente não sai do lugar. A mentalidade milionária decide dirigir todos os dias. Na prática brasileira, a diferença entre as mentalidades aparece cedo, lá no primeiro salário. A mentalidade pobre corre para compensar o sofrimento. Pede delivery, parcela o tênis, compra por impulso. É um abraço quente que sai caro. A mentalidade de riqueza respira, segura a ansiedade, separa um pedaço para investir, cria uma reserva. Ainda que comece com pouco. Não é que ela não sinta a vontade do mimo, é que decidiu amar mais o futuro do que a pressa do agora. Mas é pouco, não vai dar em nada, cochicha o velho padrão. E a mente treinada responde: a lei da causa e efeito faz do pouco o começo do muito. Provérbios 13:11 é claro: o ganho obtido com desonestidade diminuirá, mas quem ajunta aos poucos terá cada vez mais. Você sente o chão firmar? Esse ajuntar aos poucos não é só sobre finanças. É sobre respeito por quem você está se tornando. É a autoconfiança que nasce de promessas cumpridas a si mesmo. A mentalidade pobre adora atalhos que cobram pedágio caro. Dá para dobrar o dinheiro em uma semana. Tem uma criptomoeda nova. Um amigo do amigo garante retorno. Não é que investimentos inovadores sejam proibidos. É que a pressa sem estudo é um convite para a perda. A mentalidade rica tem a paciência de um agricultor. Ela estuda, pergunta, começa pequeno, acompanha, ajusta, multiplica. Não casa com um ativo, casa com princípios. Diversifica como quem não depende de uma única porta. E quando erra, porque todos erramos, documenta a lição, não se martiriza. Marco Aurélio guiaria assim: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. O poder da mente aqui é foco no sucesso, não foco no drama.
Autodisciplina é não dar show para o próprio ego quando o gráfico cai. É recalibrar a rota e seguir no compasso. É entender que a construção de patrimônio é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. A mentalidade pobre quer o pódio imediato. A mentalidade rica foca em completar a prova, sabendo que o pódio é consequência do ritmo constante, não de picos de velocidade insustentáveis. É a escolha diária entre o prazer momentâneo e a liberdade permanente. E quem nasce na luta na periferia sem apoio? Essa é uma pergunta que respeito de pé. A mentalidade rica não nega o ponto de partida. Ela o honra e o transforma em combustível. Pense no lutador que treinava com luva gasta, na cantora que começou no coral da igreja, no jogador que driblava com bola de meia na rua. Não é conto de fadas, é engenharia de hábitos. Começam com uma micro-vitória. Parar o fiado, cortar um gasto invisível, abrir um livro em vez de abrir uma aba de impulso no celular. A fé encontra a rua, e a rua encontra a fé. Filipenses 4,13 se torna respiração. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é tudo posso para ostentar, é tudo posso para sustentar. Sustentar a autodisciplina quando ninguém aplaude. Sustentar a reprogramação mental quando o mundo chama de exagero. E você segue porque sabe que cada passo honesto muda o mapa. A mentalidade pobre é reativa. Responde ao WhatsApp do desconto, à liquidação, às 10 parcelas que levam juros embutidos. A mentalidade milionária é proativa. Manda mensagem para o futuro. Agenda o débito para o investimento no dia do pagamento. Cria gatilhos para não cair em armadilhas. Pensa como um CEO de si mesmo. Qual o ROI deste café caro diário? Qual o ROI de estudar 30 minutos por dia sobre renda fixa e variável? Parece frio, mas é cuidado. É amor pelo amanhã. E quando cansa, porque você vai cansar, a mente de sucesso ajusta a estratégia, não o objetivo. Acreditar no impossível aqui não é fantasia. É lembrar que muitos impossíveis eram só competências que você ainda não treinou. Napoleon Hill repete: não espere, o tempo nunca será o certo. Comece de onde você está. O tempo certo se chama hoje. Existe também o vocabulário. A mentalidade pobre diz: dinheiro é sujo, rico não presta, dinheiro não traz felicidade e, sem perceber, afasta o que critica. A mentalidade de riqueza substitui por: dinheiro é uma ferramenta para servir. Prosperidade e espiritualidade caminham juntas quando o coração é íntegro. Eu administro bem o pouco para merecer o muito. Provérbios 3:9 fala de honrar a Deus com os primeiros frutos. Isso ensina prioridade e gratidão. Palavra é vibração. A lei da vibração opera também no que você repete em voz alta. Autossugestão não é feitiço, é educação da mente inconsciente. E quando a vida bate forte? Outra pergunta justa. A mentalidade pobre personaliza o golpe. A vida me odeia. A mentalidade rica personaliza a resposta. Qual é a lição? Que ajuste a lei da causa e efeito está me pedindo? Lembre-se de José no Egito. Traído, preso, esquecido e ainda assim fiel à visão. A visão não é fuga, é âncora. Ela dá sentido ao plantio mesmo quando a chuva atrasa. Pensamento positivo não é negar a dor, é enxergar através da dor. É olhar para a conta negativa e dizer: eu não sou esse extrato, eu sou o gestor que vai reescrevê-lo. Você não mente para si, você declara um futuro que começa em ações miúdas: renegociar, cortar supérfluos, aumentar renda, estudar uma hora a mais, oferecer um serviço extra. O poder da ação é a ponte entre a oração e o depósito. A mentalidade pobre terceiriza o destino a todo instante. É o governo, o patrão, a família, a concorrência desleal, o algoritmo. A mentalidade milionária assume a autoria. O que está no meu controle hoje? Marco Aurélio sorriria. Foco no sucesso é foco no que você toca com as mãos agora. Sua habilidade, seu portfólio, sua reputação, sua rotina, seu caráter. E aqui entra algo decisivo. A mentalidade de sucesso entende que pessoas são portas e que você também precisa ser porta para alguém. Ela ajuda, compartilha, pede feedback, aparece com soluções,
não só com demandas. Na prática, isso move a atração de oportunidades. O universo favorece o útil. A lei da atração se manifesta fortemente quando sua presença resolve problemas reais. Quero te deixar uma cena final para esse bloco. Você diante do espelho, à noite, luz amarela, silêncio na casa. Você escreve 3 linhas. 1. O que eu fiz hoje que um milionário faria? 2. Qual autossabotagem apareceu e como respondi? 3. Qual ação inspirada eu assumo amanhã? 3 linhas, e um mundo se mexe. É um looping emocional, porque amanhã você lê de novo, ora de novo, age de novo. A mente inconsciente começa a entender que você está sério. A fé em Deus encontra a planilha. A visualização criativa encontra a agenda. E o dinheiro, que parecia um inimigo fugidio, volta a ser o que sempre foi. Ferramenta para servir propósito de vida, ampliar escolhas e abençoar gente. Feche os olhos por um instante. Pense nas frases sobre dinheiro que você ouviu quando era criança. Talvez tenha sido: dinheiro não dá em árvore, rico só fica mais rico, ou melhor pouco com paz do que muito com confusão. Algumas soam como conselhos, outras como alertas. Mas todas, sem que você percebesse, moldaram o seu olhar. Crenças são como óculos invisíveis. Você enxerga o mundo através delas, sem se dar conta de que está usando. E é por isso que muitas vezes o que limita não é a conta no banco, mas o que a sua mente acredita sobre o que é possível para você. Napoleon Hill dizia: você é o que pensa, e aquilo que pensa é o que atrai. Se a sua mente está programada para ver o dinheiro como algo escasso, perigoso ou moralmente errado, a lei da atração não falha. Você atrai experiências que confirmam isso. Essa é a primeira chave. Entender que crenças não são verdades absolutas, mas lentes treinadas pela repetição. Essas crenças começam cedo, no almoço de domingo, nas conversas entre adultos que você nem devia ouvir. Um comentário sobre fulano que ficou rico e mudou para pior planta a ideia de que riqueza corrompe. Uma piada sobre ficar devendo para o banco normaliza a dívida. E sem que você perceba, essas sementes crescem no seu jardim mental. Você passa a tomar decisões financeiras para não trair essas crenças. Recusa oportunidades porque parecem ambiciosas demais. Não investe por achar arriscado demais. Gasta sem planejamento, porque dinheiro é para ser aproveitado agora. A mente inconsciente ama a coerência. Ela faz de tudo para manter a vida alinhada com o que acredita. Provérbios 4:23 adverte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guardar o coração aqui significa vigiar o que você aceita como verdade sobre riqueza. O problema é que muitas dessas crenças são herdadas, não escolhidas. São ecos de tempos em que o cenário econômico era outro, de experiências de dor que não são suas, mas que você carrega como se fossem. O seu avô pode ter perdido tudo em um negócio mal feito e, para proteger a família, criou a regra: nunca mexa com o investimento. Só que hoje, não investir é abrir mão de multiplicar recursos, e esse nunca herdado pode custar caro. É como tentar dirigir com um GPS desatualizado. A rota parece segura, mas não te leva aonde você quer chegar. O que muda o jogo é trazer essas crenças à luz. Uma boa pergunta é: de onde eu tirei isso? Essa ideia é minha ou é herdada? Muitas vezes, só ao escrever, você percebe o quanto está carregando um peso que não é seu. A disciplina emocional que Napoleon Hill tanto defendia começa exatamente aqui, na coragem de revisar pensamentos e trocá-los por outros mais alinhados ao propósito de vida. Por exemplo, trocar "dinheiro não traz felicidade" por "dinheiro potencializa quem eu sou". Se eu sou generoso, posso ser mais. Se sou sábio, posso criar mais oportunidades. Isso é pensamento positivo aplicado à realidade. A lei da vibração responde não ao que você diz por dizer, mas ao que você acredita profundamente. A visualização criativa entra como ferramenta poderosa nessa reprogramação mental.
Se a sua crença diz, eu não consigo manter dinheiro, você precisa começar a se ver mantendo, multiplicando e usando recursos com propósito. Imagine a cena. Você paga suas contas no prazo, investe, doa, viaja e ainda assim fecha o mês com saldo positivo. Repita essa imagem todos os dias com emoção, como se fosse agora. O cérebro não distingue realidade de imaginação bem estruturada. Com repetição, ele aceita o novo padrão e começa a buscar ações inspiradas que confirmem essa visão. Isso é lei da atração aliada ao poder da mente. Não é mágica, é treino neural. E aqui entra a fé em Deus como base firme. Quando você ancora a sua mentalidade de riqueza em princípios espirituais, cria um filtro ainda mais forte contra crenças destrutivas. Entende que prosperar não é trair valores, mas cumpri-los com mais alcance. A lei da causa e efeito se manifesta com clareza. Semear honestidade, disciplina e serviço gera colheitas abundantes. Jesus disse em Mateus 25:29, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso não é injustiça, é princípio de gestão. Quem administra bem recebe mais para administrar. Reprogramar crenças exige ação inspirada. Não basta dizer, eu acredito, e esperar. É preciso agir diferente, mesmo quando a velha crença grita. Se você acredita que não é bom falar de dinheiro, comece a conversar sobre finanças com pessoas que têm mentalidade milionária. Se acha que nunca sobra para investir, separe primeiro, antes de pagar as contas. A autossugestão de Napoleon Hill funciona porque é sustentada por atitudes repetidas. Cada vez que você age contra uma crença limitante, enfraquece a raiz dela e fortalece a nova. Se tem algo que a vida me ensinou, é que riqueza não começa com um grande golpe de sorte. Ela nasce de pequenos golpes de disciplina repetidos todos os dias. É como plantar um jardim. Você não vê flores na primeira semana, mas rega, aduba, cuida, até que de repente o jardim floresce. Napoleon Hill dizia, você não pode esperar colher onde não semeou. E os milionários entendem isso de forma quase sagrada. Eles constroem riqueza no silêncio dos seus hábitos diários, naquilo que ninguém posta no Instagram. A leitura antes do café, o planejamento da semana num domingo à noite, a escolha de uma conversa produtiva em vez de um comentário tóxico. Esses hábitos são as colunas invisíveis que sustentam a mentalidade milionária. O dia de alguém com mentalidade de riqueza não começa no improviso. Geralmente, há um ritual matinal que alinha mente, espírito e corpo. Pode ser uma oração de gratidão, um trecho da Bíblia, visualização criativa das metas, afirmações positivas, exercício físico leve, leitura de um livro sobre finanças ou desenvolvimento pessoal. Isso não é superstição, é lei da vibração aplicada. Você começa o dia elevando sua frequência, ajustando o foco no sucesso antes que o mundo despeje problemas sobre você. Provérbios 16:3 diz, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Não é promessa de riqueza sem esforço, é alinhamento de propósito com ação diária. Outro hábito é o controle consciente do dinheiro. Milionários não deixam o saldo bancário no automático. Eles sabem exatamente quanto entrou, quanto saiu e para onde foi. Usam planilhas, aplicativos, cadernos, o que for. Essa atenção constante não é obsessão, é disciplina emocional. É tratar o dinheiro como um funcionário valioso. Você acompanha, orienta, realoca quando necessário. A mentalidade pobre, por outro lado, prefere não olhar, como se ignorar o problema fosse resolvê-lo. Mas quem acumula riqueza entende que olhar de frente é o primeiro passo para ajustar a rota. Há também o hábito de investir antes de gastar. Parece simples, mas é poderoso. Quando o dinheiro entra, uma parte já tem destino. Investimentos de longo prazo, reserva de emergência, oportunidades estratégicas. Isso é a prática viva da lei da causa e efeito. Plantar antes de colher, proteger antes de arriscar. A mentalidade milionária não espera sobrar para investir, porque sabe que quase nunca sobra.
ela cria a sobra. É um ato de autoconfiança. Pense numa estrada longa, daquelas que parecem sumir no horizonte. Você sabe para onde quer ir, mas o destino ainda é uma imagem distante. É assim que funciona a visão de longo prazo. Ela é o farol que guia o seu carro, mesmo quando a noite está fechada. A mentalidade milionária entende que não é o dinheiro rápido que constrói impérios. É a constância em caminhar um passo de cada vez, com os olhos firmes na direção certa. Napoleon Hill dizia: um objetivo é um sonho com prazo, e prazos exigem visão. Sem ela, qualquer atalho parece tentador, qualquer dificuldade parece insuportável. Com ela, cada obstáculo vira parte do treinamento. A mentalidade pobre sofre para esperar. Ela quer plantar hoje e colher amanhã. É o investidor que se desespera quando a ação cai um pouco. É o empreendedor que desiste no primeiro mês sem lucro. A mentalidade milionária, ao contrário, está comprometida com o processo. Ela entende a lei da causa e efeito. O que faço hoje pode não gerar fruto imediato, mas plantará algo que se multiplicará. Provérbios 21:5 confirma: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Visão de longo prazo é planejamento inteligente. É ter clareza sobre onde quer chegar e traçar rotas flexíveis. O milionário pensa em décadas, não em dias. Para manter a visão viva, é preciso alimentá-la com visualização criativa e alinhá-la ao propósito de vida. Dinheiro por si só não sustenta disciplina por anos. Propósito, sim. Visão de longo prazo também protege contra distrações, permitindo dizer não ao bom para manter espaço para o excelente. Isso exige disciplina emocional. E para manter essa visão, você vai precisar lidar com riscos. Risco é como o mar. Para quem não sabe nadar, é ameaça. Para quem domina, é caminho. A mentalidade milionária não foge do risco. Ela o estuda, mede e prepara. Napoleon Hill defendia decisões rápidas e mudá-las devagar. Não é impulso cego, mas ação inspirada com base em informação. A mentalidade pobre vê o risco como inimigo. A rica entende que a ausência de risco é o risco da estagnação. O segredo é transformar risco em cálculo, avaliando o pior cenário, as formas de reduzi-lo e o plano de contingência. Provérbios 22:3 lembra: o prudente vê o perigo e busca refúgio. Prudência é preparo, não fuga. Existem riscos destrutivos, que ameaçam sua base, e construtivos, que a expandem. O milionário evita o primeiro e abraça o segundo. A fé em Deus, Romanos 8:28, é um alicerce, transformando perdas em lições. Começar pequeno e aumentar gradualmente a exposição, com informação constante e frieza emocional, é o caminho. Imagina que sua vida é um grande prédio. Os elevadores que te levam mais rápido para cima são as pessoas certas. Networking milionário não é trocar cartões, é criar pontes genuínas, baseadas em valor real. Napoleon Hill já dizia: nenhum homem consegue grande sucesso sem a cooperação de outros. Milionários entendem que a riqueza mais poderosa está nas relações estratégicas. A mentalidade pobre vê networking como interesse ou bajulação. A mentalidade milionária vê como investimento. Cada conversa é uma semente. Lei da causa e efeito. Você planta valor, colhe oportunidade. O networking milionário começa com um princípio: dar antes de pedir. Pergunte-se: o que posso oferecer a essa pessoa? É assim que você se torna lembrado. Outro ponto é a qualidade sobre a quantidade. Mantenha relações profundas com pessoas que compartilham valores, visão e propósito. Isso é disciplina emocional aplicada às conexões. O networking milionário também é seletivo. A mentalidade de riqueza entende que pessoas são ambientes. Elas podem elevar ou sugar sua energia. Lei da vibração social. Você absorve a mentalidade das 5 pessoas com quem mais convive. Provérbios 27:17 diz: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Participe de ambientes estratégicos não como espectador,
mas como agente ativo. E lembre-se do acompanhamento. Confiança é a moeda mais valiosa. E para ser alguém que oferece valor nessas pontes, você precisa ser o seu principal ativo. Pense num agricultor que guarda as melhores sementes. É assim que os milionários se enxergam. Napoleon Hill afirmou: mais ouro foi extraído dos pensamentos dos homens do que de todas as minas do mundo. Investir em si mesmo não é luxo, é a base. A mentalidade pobre acha caro pagar um curso, mas não trocar de celular. O milionário fortalece a capacidade e a aparência acompanha. Investir em si começa pelo conhecimento. Livros, cursos, mentorias, como treinamento ativo. Investir na saúde física e mental. O corpo é o motor. Investir na espiritualidade. Provérbios 4:7. A sabedoria é a coisa principal. Investir no ambiente, cercando-se de quem inspira. Investir no autoconhecimento, para evitar a autossabotagem. Investir em experiências que ampliam a visão. E investir no tempo, delegando e focando no que gera valor. Investir em si mesmo é uma declaração de fé. Eu sou a minha melhor aplicação. E quando você assume isso, o retorno é inevitável.